Olá, galera! Estamos aqui para mais uma aula de Excel profissionalizante do canal Designer Trainer. Na aula de hoje, nós vamos aprender a trabalhar com gráfico. Gráfico é um item muito importante no Excel, que é usado para que a gente possa demonstrar resultados de planilhas, ou seja, situações que estão acontecendo dentro de uma planilha, e isso pode ser demonstrado através de gráficos. Hoje isso é muito usado em todas as empresas para fazer demonstrações, seja para o seu superior, seja para você fazer uma apresentação em uma palestra, para você fazer uma apresentação para um cliente, quando você faz um tipo de negócio, você quer mostrar aonde tem tendências maiores, menores. Então o gráfico é utilizado para isso. E é isso que nós vamos aprender hoje. Então vamos lá. Nós vamos aprender a trabalhar com uma planilha como essa aqui, tá? E um gráfico igual a esse. Vocês observem que nesse gráfico nós temos aqui relatório de venda, tá? Nós temos o vendedor, tá? Ou seja, vendedores, está aqui o nome dos vendedores. Nós temos aqui o valor que cada vendedor fez, que cada vendedor conseguiu vender, e a quantidade de produtos que eles venderam. Vejam que o valor do produto é R$ 148. Eu não digo aqui qual é o produto, é um produto qualquer. A finalidade não é a planilha, a finalidade é fazer o gráfico. Tá? E esses vendedores, eles têm que alcançar uma meta. E essa meta é de R$ 2.400. Então, esses R$ 2.400, ele vai ter que refletir para cada vendedor. Então, na linha de cada vendedor tem que aparecer qual é o valor da meta para eles. E todas as metas são iguais para todos os vendedores, correto? Para que eu não tenha que estar repetindo isso aqui sempre, eu criei uma situação aqui que quando a gente muda essa meta, eu vou botar para 3.000, o que vai acontecer? A meta muda para todos eles. Aqui foi usado o quê? Uma referência absoluta que já foi ensinada lá atrás, correto? Só que nós vamos fazer uma coisinha um pouquinho diferente aqui que eu vou mostrar para vocês na hora que estiver produzindo essa aula. Ok? Por enquanto eu estou mostrando o que vocês vão aprender. Isso aqui já está pronto. Tudo isso aqui está pronto. Tá? Depois nós vamos começar do zero para fazer tudo isso aqui. E vocês observem também que eu tenho aqui um gráfico. Isso aqui é um gráfico de barra. Nós vamos aprender a fazer isso. Em cima do gráfico eu tenho todos os valores de cada vendedor. Por exemplo, o Carlos. Quanto é que o Carlos vendeu? Vendeu 2.220. Aqui está, 2.220. Por que isso? Porque ou o cara olha na planilha dele, ou ele olha no gráfico. E o mais interessante é no gráfico. Ou seja, quando a pessoa estiver vendo esse gráfico, quando as pessoas estiverem assistindo uma palestra, ou se estiverem fazendo uma apresentação para uma empresa, para um cliente, alguma coisa assim, o cliente, a pessoa em si interessada, ela vai verificar aqui, pô, peraí, eu tenho um vendedor que vende bem, o Ricardo, pô, ele conseguiu vender R$ 5.920, tá? E quando uma meta é de R$ 2.000, é de R$ 3.000, né? O caso que está aqui, né? R$ 3.000, tá vendo que essa linha está aqui em cima de 3.000, então essa linha já mostra qual é a meta aqui. Tá vendo? Então já sabe, a meta era de 3.000, esse cara conseguiu alcançar 5.920. Então ele é um bom vendedor. Se você estivesse vendendo um vendedor, poxa, a pessoa que verificasse aqui ia ver que o Ricardo é um cara muito profissional, é um cara que vende bem, é um bom vendedor, então ele teria atenção das pessoas, dos clientes que estivessem interessados nele. E isso poderia ser por produto também. Quando você vende um produto, pô, esse produto aqui é muito bem aceito no mercado, então eu vou comprar para vender na minha loja, alguma coisa nesse sentido. E o interessante, que não seria nem o caso, mas eu estou colocando aqui para vocês começarem a ter uma ideia do que vem pela frente ainda, nas aulas que se seguirão, tá? É esse botão de controle. Vocês observem que quando eu clico para cima aqui, ó, observe o que vai acontecer quando eu clicar nesse botão. Vai mudar aqui e automaticamente essa linha também vai mudar. Então olha só, eu estou jogando para cima. Agora a meta já é 3.200. Ó, 3.400, 3.000, tá vendo? E essa linha está subindo. Observe que essa linha sobe para acompanhar as metas. Quando chegar a 4.000, ela foi a 4.000. Tá vendo? Então você pode fazer um controle para você ter uma comparação na hora que você estiver apresentando esse gráfico para as pessoas em questão de meta. Tá? Ah, nas metas tal, quanto que quem atingiu tal, então você consegue ter um comparativo aqui, ok? Isso é muito importante. Então
Então nós vamos aprender a fazer essa condição aqui, que em vez de eu fazer uma referência absoluta, que não deixa de ser uma referência absoluta, mas eu vou colocar um item que é muito importante também, que vocês vão observar aqui o que pode ser, tá? E vamos aprender a fazer esse gráfico aqui. E, de uma forma geral, vamos falar de todos os gráficos. Ok, gente? Então, beleza. Então, nós vamos começar a aula que vamos apresentar começando do zero. Falou? Então, vamos lá. Então, aqui está a nossa planilhazinha. Observe que eu não coloquei nada aqui ainda. E nessa planilha, o valor do produto é de R$150. Tá ok? Mas aqui eu não fiz essa opção aqui, que é a opção da meta. Eu já disse que a meta é 2.400, mas eu não coloquei aqui essas metas para os funcionários. Então vamos fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Veja bem, existe uma coisa chamada referência de dados. Não confundam referência de dados com referência absoluta. A referência absoluta é quando eu quero que uma célula, né, uma referência, seja fixa para todas as células. Isso também vai acontecer aqui, tá? Mas nem sempre existe a necessidade, no que eu vou mostrar, de vocês estarem fixando essa célula. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples aqui para começar. Vamos supor que eu queira aqui onde está essa célula, que é a célula O8, tá? Eu quero que toda vez que eu colocar um item em um determinado lugar, esse item se repita aqui. Então é só fazer o seguinte, ó. Eu estou selecionado aonde eu quero que isso se repita. Então eu vou colocar um sinal de igual. Simples assim. O que eu quero que se repita? Eu quero que se repita esse valor aqui, ó. E dou Enter. Então, o que vai acontecer? O que está lá vai se repetir aqui. Isso aí chama-se uma referência de dados. Tá? Referência de dados. Esse tipo de referência de dados ele pode ser feito não só dentro de uma mesma planilha, tá? Veja que nós chamamos nessa planilha de criando gráfico, como poderia sair de uma outra planilha. Eu poderia ter um valor aqui nessa planilha e pedir para que ela se repetisse aqui. A diferença é que quando eu clico na mesma planilha, quando eu faço na planilha, ela só mostra para mim o sinal de igual e a referência. E se eu for para uma outra planilha para pedir para repetir aqui, o que vai acontecer? Ela vai mostrar, além desse igual, ela vai mostrar de onde ela veio. Ela vai dizer assim, planilha, ela vai mostrar assim, gráfico pronto, né? Vai mostrar uma exclamação, né? E vai entrar com a célula que está sendo selecionada lá. Mas isso não é o caso aqui agora. Isso aí é uma aula que vai ter para frente, vocês vão ver isso mais detalhadamente. Tá? Então, eu quero mostrar que, primeiramente, eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar um sinal de igual e vou pedir para ele fazer uma referência de dados, que é esse dado aqui. Tá lá, 2.000. Então, toda vez que isso aqui mudar, ó, vou mudar para 4.000, por exemplo. Olha lá, ele vai mudar embaixo também. Correto? Então, isso que eu quero que você veja. Certo? Então, beleza. Então, aqui foi mostrado dessa forma. Agora, o que acontece? Eu preciso que esses outros valores também mostrem isso aqui. Né? Eu quero que esse 2.400 ele se repita para todos os vendedores. Para que eu não fique toda hora tal, 2.400, 2.400, 2.400, 2.400, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou, agora sim, eu vou fazer com que essa célula vire uma referência absoluta. E é da maneira que eu já ensinei para vocês. Né? Como eu já fiz uma vez, eu já estou aqui selecionado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir nesse primeiro que já foi feito, né? Vou colocar o cursorzinho aqui e vou simplesmente apertar a tecla F4. Tá lá. E vou dar o Enter. Certo? Agora eu posso vir aqui, usar minha alça de preenchimento, lembra que eu falei da alça de preenchimento? Puxar aqui, ó, e todos os valores vão ficar 2.400. Quando eu mudar aqui, todos os valores irão mudar também. Show? Eu queria mostrar isso para vocês, embora isso aí não é exatamente, não tem nada a ver com gráfico, eu poderia ter feito isso já pronto, né, e fazer o gráfico depois, mas eu quis mostrar isso para vocês, que isso é interessante para vocês terem uma ideia de algumas coisas que a gente ainda vai aprender pela frente. Existe muito, gente, muito recurso no Excel, muito mesmo. O Excel, ele, como eu já disse antes, o Excel ele é um aplicativo que ele é de programação, e a linguagem de programação a qual ele é criada é o VBA, que é o chamado Visual Basic no popular. Correto? E através dessa linguagem você pode fazer qualquer programa, qualquer sistema, controlar qualquer tipo de empresa, desde que você saiba trabalhar com ele muito bem.
Ok? Então vamos lá. Eu vou acertar aqui essas corzinhas aqui para ficar bonitinha, para nossa planilha ficar maneira. Então vamos lá. Tá? Vou fazer uma por uma. Como é pouco, eu vou estar fazendo aqui mesmo. Nesse caso aqui, a gente pode estar fazendo assim. Mas se fosse muito grande, eu teria que ter uma outra maneira, né? Porque aqui, quantos dados eu tenho? Eu tenho aqui o que? Ó. Eu poderia estar contando. Dá para contar aqui, não dá? Que é pouquinho, tal, tal. Não daria para contar? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Mas se eu não quisesse contar, bastaria eu selecionar todos que eu tenho e olhar aqui, ó. Contagem, tem 11, tá vendo? Número de células selecionadas que contém dados. 11. Correto? Então nós conseguimos ver isso aqui. Ok? Muito bem, gente. Então, vamos dar continuidade. Beleza. Agora vamos para o nosso gráfico. Uma coisa que é importante vocês entenderem é o seguinte. Independente da versão que você esteja usando, no caso aqui nós estamos usando uma versão do Excel 2010. Né? Mas, aliás, perdão, uma versão 2013, é porque deve usar, mas nós usamos anteriormente, a coisa de uns 4 meses atrás. Agora estamos usando a 2013. Tá? Independente da versão que vocês estejam usando, do Excel de vocês, tá? O gráfico ele sempre vai ser demonstrado na guia Inserir. Nessa guia aqui. Tá? Sempre nessa guia Inserir. Tá? Então, quando eu clico aqui em Inserir, ele vai me mostrar dentro da caixa de ferramentas, dentro do grupo de ferramentas, gráfico. Ele vai me mostrar aqui os gráficos. Entendido? Então, isso é muito importante. Tá ok? O gráfico, gente, ele é de essência, essencial, vamos dizer assim, que é de importância muito grande, tá? O conhecimento dele. Porque se você tem no processo seletivo pedir fazer gráfico, que você consiga fazer gráficos dinâmicos, interessantes, bonitos e que mostrem mais explicitamente o resultado de uma situação, você demonstra que você é um conhecedor da área de Excel. Isso é muito importante. E isso pesa muito na hora de você ser escolhido, de você estar no processo seletivo para entrar em uma determinada empresa. Tá legal? Então, olha só. Hoje, nós temos os gráficos mais usados. Os mais usados são os gráficos de coluna, tá? E os gráficos de pizza, e os gráficos de linha. Estes são os mais importantes. Não quer dizer que são os únicos que nós temos. Tem outros gráficos que demonstram também algumas coisas, tá? Mas os gráficos mais usados são esses três. Mas você pode trabalhar com todos que você quiser. Ah, mas o meu trabalho que eu vou fazer tem outro tipo de gráfico. Tudo bem, você pode usar. Agora, outro detalhe muito importante nos gráficos, gente, que vocês têm que entender é o seguinte. Dependendo do que você está fazendo, dependendo do que você está mostrando, tem gráficos que mostram melhor e outros que não mostram tão bem assim o resultado. Então vocês têm que saber, na hora de vocês criarem o gráfico de vocês, verem qual é o gráfico que melhor atende na demonstração daquilo que vocês estão querendo apresentar. Entendido isso, gente? Isso é muito importante vocês analisarem isso. Então vamos lá. Bom, como mostrei, aqui nós temos os gráficos. Observe que eu tenho um gráfico aqui, ó. Ele tem uma setinha onde ele mostra que tipo de gráfico é. Que gráfico é esse aqui? É um gráfico de coluna, tá? É um gráfico de coluna, ok? Aqui eu tenho um gráfico de quê? Um gráfico de linha. Aqui um gráfico de pizza. Aqui eu também tenho outro gráfico de barra, tá? Aqui gráfico de área. Gráfico de dispersão, tá? X, Y ou de bolha, como vocês queiram. Aqui já é um gráfico de estoque de radar. Só tem alguns gráficos que são meio estranhos. Né? Aqui é um gráfico de combinação, né? E aqui são alguns gráficos dinâmicos que já é uma outra história. Nós vamos fazer esse gráfico primeiro e depois vamos fazer um outro gráfico em outras aulas. Ok? Então veja bem, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui um gráfico de coluna. E dentro desse gráfico de coluna, se eu clicar na setinha dele aqui, assim como em todos que tem setinha, tá? Eu vou ter algumas opções de gráfico desse tipo. Então eu tenho dois tipos de gráfico. Eu tenho um gráfico de coluna 2D e tenho o gráfico de coluna 3D. O gráfico de coluna 2D, tá? Ele é um gráfico que
ele me mostra apenas uma condição, tá vendo? Uma barrinha. Aqui ele já mostra ele mais ou menos em 3D. Observe que quando você clica e bota o cursor em cima do gráfico, ele mostra para você, ele fala para você para que serve esse gráfico. Esse gráfico aqui é o gráfico agrupado, esse aqui já é o gráfico empilhado, esse aqui já é o gráfico, já é um gráfico de 100% empilhado. Ele vem dizendo aqui. E ele diz para que serve esses gráficos. Olha lá, ó, este tipo de gráfico, use esse tipo de gráfico para comprovar valores entre algumas categorias. Use o quadro, a ordem das categorias, não, se a ordem das categorias não for importante. Então ele demonstra para que serve. Vocês observam que eu estou passando o cursor em cima do gráfico e ele mostra apenas a área que o gráfico vai ser criado, tá vendo? Quando eu tirar, ó, sumiu a área de gráfico. Quando eu coloco, ó, o que acontece? Mostra a área que o gráfico vai ser criado. Muito bem. Para que eu possa criar um gráfico, para que eu possa fazer um gráfico, eu tenho que dar argumento para ele. Ou seja, eu tenho que mostrar para ele o que eu quero que eu faça o gráfico. Então, primeiramente, nós vamos fazer o gráfico dos valores de nome, tá? Dessa coluna de valores de nome e dos vendedores. Então, eu quero que ele me determine quais são os vendedores e qual a quantidade, o valor que cada vendedor conseguiu alcançar na venda. Então, para isso, eu tenho que selecionar quem? O rótulo e o vendedor. Olha o que eu fiz aqui, rótulo e vendedor. Isso aqui não é rótulo, gente. Isso aqui em cima é a condição que eu quero para trabalhar isso aqui, tá? Então, eu tenho aqui o rótulo. Os rótulos são vendedor, a quantidade, valor vendido e meta. Isso são rótulos. Lembra que eu falei de outra vez para vocês quando nós criamos nossas planilhas anteriormente. Mas eu preciso também de valores. Então, eu vou também selecionar isso aqui. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai sumir. Então, para que eu possa fazer uma seleção de colunas intercaladas, eu tenho que segurar a tecla CTRL, clico aqui e arrasto. Ó, agora eu consegui selecionar. Tá bom? Então, eu tenho vendedor e tenho os rótulos de valores vendidos. Agora sim, olha o que vai acontecer. Eu não falei que eu criei esse aqui, ó. Agora, quando eu clico aqui, ó, vai me mostrar o tipo, né? O tipo de gráfico. Tá lá, inserir gráfico de coluna. E quando eu clico na setinha, que eu passo em cima, ele me mostra como é que ficaria o gráfico que eu quero. Tá vendo? Ó, como ficaria o gráfico que eu quero, ó. Porque eu tenho dados lá. Então ele me dá um previewzinho, ó. A diferença do 3D para o 2D. Ó, tá vendo? Olha como é que fica as linhas do rótulo em 2D. Aqui, ó. E do 3D. Estão vendo? Ó. Essa é a diferença. Ok? Nessa opçãozinha aqui embaixo, eu tenho todos os tipos de rótulos que tem aqui. Então eu posso dar um preview como é que ficaria cada um. Tá? Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, guias recomendadas, né? Então, no caso, eu estou usando aqui as guias que poderiam ter os rótulos, as diferenças de rótulos. Então, eu tenho aqui o de coluna, que é o que eu mostrei para vocês inicialmente, o de linha, como é que ficaria, o de pixel, o de barra, o de área, esse de dispersão, de ações, superfície, radar e de combinação. Se vocês observarem, tem uns que nem demonstram nada. Ó. Por exemplo, esse de combinação aqui, ó. Ele não mostra nada. Superfície. Tá vendo? Radar, como é que o radar fica? Meio estranho, né? Então não é qualquer um que vai entender isso aqui. Ó, dispersão. Meio esquisitinho também, né? Ó, esse aqui. Esse aqui ainda demonstra um pouquinho mais que ver ali os altos e baixos. Ó, barra. Como é que seria a barra? Né? Quais são? Na verdade, ele demonstra igual de coluna, só que em vez de mostrar verticalmente, ele mostra horizontalmente. O de pizza. Tá? Ele, como é que ele mostra? E observe que ele tem também, ele tem vários tipos de pizza. Ó. Tem vários tipos, né? Tem a pizza assim, pizza 3D, ó. Pizza 3D, que demonstraria assim, esse tipo de pizza assim, esse assim e esse assim. Então, para cada tipo de serviço, você vai escolher. Você pode escolher um tipo de gráfico que você quer usar. Você vai ver o que melhor te mostra a situação. Esse aqui também é muito usado. Isso é muito usado nessas demonstrações de Jornal Nacional, por exemplo, para
para você acompanhar a subida e a descida de aceitação dos candidatos, de vereadores, de presidente, essas coisas todas que eles mostram aí de política, certo? O de coluna, que a gente estava mexendo, tá? Tem vários tipos. Aqui, ó, nós temos assim, ó, desse jeito. Tá vendo que eles quase não mudam aqui, porque vão ser quase tudo igual. Mudando agora algumas coisas só nessa questão da coluna. Ok? Vamos cancelar isso aqui e vamos voltar ao nosso gráfico. Nós vamos trabalhar com o gráfico de coluna agrupada, que é esse aqui. Então eu vou dar um clique. Tá lá. Já está lá o meu gráfico. Esse gráfico, ele apareceu aqui. Veja que ele está dentro de uma situaçãozinha, de uma área que está envolvida por umas bolinhas. Se eu clicar aqui fora, ó, essas bolinhas somem. Tá vendo? Se eu clicar novamente dentro do gráfico, essas bolinhas voltam a aparecer. Qual a finalidade disso? No momento que eu coloco o cursor aqui em cima, vê que o cursor muda. Olha como é que está meu cursor, uma cruz grossa. Quando eu coloco aqui dentro, ele vai se transformando numa cruz mais fininha e com umas setinhas, certo? Isso significa que eu estou com o cursor de seleção do gráfico. Se eu clicar no meu mouse, eu posso mover esse gráfico para onde eu quiser. Ó. Tá vendo? Ó? Eu movo ele para onde eu quiser, no melhor lugar. Posso colocar ele aqui do ladinho. Tá vendo aqui? Ó? Posso colocar do ladinho. Deixa eu abrir aqui porque não estava mostrando o título aqui. Estava mostrando o título da nossa planilhazinha ali. Que agora eu quero que mostre. Tá vendo aqui? Eu posso movimentar isso aqui. E aparece pra gente esses botãozinhos aqui. Não, e nem todas as versões do Excel, gente, aparecem esses botões. Tem versões antigonas, como 2006, é 2004, bem antigo que não aparece. Já no 2007 ela começa a aparecer, sim. E tem algumas diferenças nessas condições aqui em cima também, que mudam. Tá? Se vocês observarem uma coisa, olha só, vou fechar aqui. Tá? Como é que eu faço para deletar? Está selecionado, não está? Então eu simplesmente clico e apaguei o gráfico. Quando eu clico em gráfico, vamos selecionar aqui novamente, para demonstrar. Vou segurar a tecla Ctrl e selecionei o intercalado. Quando eu clico aqui em inserir, gente, quando eu clico nessa questão inserir e eu entro com o gráfico, observe que na minha guia aqui, ó, eu tenho essas guias, ó, inicial, complemento, inserir, nova guia, layout, fórmula, dados, revisão e desenvolvedor. Venho até aqui. Quando eu clico num gráfico, vou abrir o gráfico novamente. Observaram? Olha só, ele colocou aqui ferramenta de gráfico. Então ele entrou com mais duas guias. Guia de design e a guia de formatar, que a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa que ele me mostra alguns tipos de gráfico que eu posso usar. Dentro desse tipo de configuração aqui, tá? Desse tipo de layout, eu posso usar esse gráfico, que é o que está demonstrando. Eu posso usar ele assim. Ó, como é que mudou. Ó, olha como é que está aparecendo aqui. Tá vendo? Como é que ele está aparecendo aqui. Posso trabalhar assim, ó. Tá vendo? Ele muda o tipo. Tem gente que prefere assim, tudo preto, outros assim, ó. Então, aí vai de cada um. Mas não esqueçam que é muito importante você ter um gráfico que demonstre exatamente com toda a nitidez que vocês querem ter. Ok? Bom, vou fechar aqui novamente, vou deletar esse gráfico novamente para mostrar. Cliquei, matei. Tá? Agora eu vou vir aqui novamente, ó, inserir. Vou abrir esse gráfico, que é o gráfico de agrupar. Está aqui o gráfico. O que esse gráfico me demonstra, gente, no momento? Ele me demonstra os registros, né, que na verdade são as pessoas, são os vendedores, Carlos, Roberto, Juliana, então estão aqui. Ó. Por que eles estão de ladinho assim? Porque o espaço que eles têm para trabalhar é esse. Se eu fechar mais aqui, olha que eu usei para selecionar, tiro a seleção, seleciono novamente, e eu posso, através desses pontinhos que aparecem, eu posso tanto fechar o gráfico, ó, tá vendo? Como eu posso abrir o gráfico, até onde eu quiser. Observe que ele vai mudar, ó. Ele agora já ficou na horizontal.
ficou até bem mais nítido para a gente trabalhar, né? Então, dependendo da tela que você tem aí aberta, você vai determinar isso. Como eu posso também, ó, abrir para cima, tá? Então, fica a critério aí de cada um na hora que estiver trabalhando. Então, dessa forma, eu já tenho meu gráfico. Já tenho um gráfico determinado aqui, certo? Vou colocar ele aqui certinho aqui para ficar bonitinho. Está aqui o meu gráfico. Ok. Bom, eu posso estar configurando esse gráfico de algumas maneiras. Eu posso mexer em qualquer coisa desse gráfico, tá? Olha só, eu tenho aqui uma linha que demonstra o nível de valores, tá? Então eu tenho de 0 até R$ 3.500, que é o meu valor, tá? Que é o limite que eu botei ali para trabalhar. Então está aqui, ó, os valores, correto? E eu tenho essas linhas. Eu posso tirar essas linhas. Tem gente que não gosta dessas linhas, tem outros que acham interessante. Eu acho que sem fica até melhor. Então, olha só, isso aqui é para ter um nível. Ó. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, quem chegou a 3.000, quem chegou a 2.500, né? Quem chegou a 1.500. É uma coisa que você tem que é interessante. Tem uns que colocam, outros não. Eu vou tirar para vocês verem como é que funciona. Vou trazer meu cursor para cima, botar a setinha, a ponta da setinha. Ó, se eu colocar isso aqui, ele vai selecionar toda essa área aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele coloque a ponta da seta. Ó. Quando eu botei a ponta da seta, o que aconteceu? Todas as linhas ficaram com uma bolinha na lateral. Tá vendo? Significa que eu posso simplesmente usar minha tecla de delete e deletar. Então eu deletei essas linhas. Correto? Como eu também poderia também tirar essa linha que eu tenho de contorno aqui. Bastaria eu dar um clique nela, já está selecionada, né? Ela já está selecionada, eu tirei a seleção, coloquei o cursor em cima e ela selecionou. Só que aqui eu não daria o delete. Eu aqui teria que ir nessa opção de formatar, que foi uma das guias da ferramenta de gráfico, que apareceu aqui, ó. Quando eu clico em formatar, ela vai me mostrar a faixa dessas condições aqui, dessa ferramenta de gráfico. E aqui eu tenho contorno de forma. Então eu venho aqui, ó, e peço para sem contorno. Quando eu clicar aqui, que eu clicar fora, cadê? Não tem mais aquele contorno, tá? Então eu posso trabalhar dessa forma. Mas na hora que eu mexo aqui, ó, ela aparece, tá vendo? Ela aparece aqui para me dar uma orientação para que eu possa estar vendo o que eu estou fazendo. Tá? Mas no momento que eu clicar fora, eu já tirei, ela não existe mais. Correto? Então, ficou claro isso aí? Muito importante vocês entenderem isso. Quando acontece de eu mudar aqui, o gráfico está pronto. Quando eu mudo as situações aqui, o gráfico também vai alterar. Vocês observem aqui que a condição de venda vem de acordo com a quantidade que o cara vende, né? Ou seja, o valor que ele está conseguindo na venda, que ele consegue, valor vendido, vem de acordo com o que ele, da quantidade que ele vende desse produto. Então, se nós observarmos aqui, eu acho que a Juliana é o que tem o maior valor aqui, né? O maior valor de 3.000. Está vendendo 3.000 aqui, correto? Os outros estão menos aqui, ó. Tem alguém com 3.000? Tem a Juliana, só a Juliana, ninguém mais conseguiu 3.000. Então, se eu diminuir aqui a quantidade da Juliana, vamos botar a Juliana para 10. Olha o que vai acontecer. O gráfico muda também. Então, isso é muito importante para que você tenha ali uma visualização mais explícita do que está acontecendo. Tá certo? Vamos deixar a Juliana com 10 por enquanto. Ok. Bom, gente, outra coisa que eu posso fazer aqui. Eu posso simplesmente mudar as cores dessas barrinhas. Como é que eu faço isso? Eu posso dar um clique em cima. Ó. Quando eu dou um clique em cima de uma barra, você vê que quando eu coloco o cursor em cima da barra, ela me mostra o valor que está aqui. Ó. Essa barra aqui é a barra do Roberto. O Roberto vendeu R$ 2.850. Olha o que ele me mostra ali. Ele me mostra a série. O que é a série? É o de valor vendido, né? Que é o rótulo dele, né? O rótulo lá dessa coluna de valor vendido. O ponto é o Roberto e o valor é o R$ 2.850, que é um valor mais ou menos do Roberto. Tá vendo lá? Ó, mais uma vez, boto o cursor em cima, R$ 2.850, que foi o que o Roberto vendeu. E assim vai mostrando os outros. No momento que eu coloco o cursor em cima de um deles, que eu dei um clique, olha o que aconteceu. Eles apareceram selecionados aqui. E quando eles aparecem selecionados,
eu posso mudar a cor deles. Como é que eu posso mudar a cor deles? Eu posso mudar a cor vindo aqui. Então, se eu clicar aqui, ó, passar o cursor em cima da minha guiazinha, tá? O que vai acontecer? Eu boto a cor que eu quero. Ele vai mudando de cor. Ó, tá certo? Vamos colocar a cor da cor do rótulo que eu tenho lá. Então, botar essa corzinha aqui, um pouquinho mais forte. Aqui, ó. Colocar essa. Coloquei. Cliquei fora, tá lá a cor. Mudei a cor, tá? Outra coisa que eu posso fazer, veja bem, eu tenho aqui o nome das pessoas, mas eu não sei qual o valor que cada um vendeu. Eu só sei olhando pela altura aqui, quem vendeu mais vendeu mesmo. Eu não sei o valor. Então eu tenho aqui a planilha, não tenho? Ou eu olho pela planilha ou olho por aqui. Eu não posso ficar olhando nos dois. O ideal é a planilha. Né? Então, aliás, o ideal é usar o gráfico e não a planilha. Tá certo? Então, como é que eu faço aparecer isso? Olha só, eu vou dar um clique com a barra dentro da área do gráfico, não em cima das barrinhas, com o botão direito do mouse. Ele vai me aparecer essa condição aqui. Ó. E aqui eu tenho selecionar dados, redimensionar. Tem algumas condições aqui. Tá vendo? Ele me mostra aqui. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso usar essas condições aqui. Eu quero que ele me mostre o rótulo. Não está me mostrando os rótulos aqui. Né? Deveria me mostrar. Olha só, vou clicar em cima deles com o botão direito do mouse. Agora já vem me mostrar os rótulos. Tá? O que é que eu quero? Adicionar rótulos de dados. Rótulos de dados. Quando eu cliquei aqui, ó, quando eu cliquei aqui com o botão direito, ele não me mostrou. Não me mostrou. Tá vendo? Não tem nenhum rótulo de dados aqui. Mas quando eu cliquei aqui em cima, porque eu vou trabalhar não é aqui, não é nas barrinhas, tá? Então eu tenho que clicar com o botão direito em cima dele e vai me mostrar. Ó, adicionar rótulos de dados. Tá? Aí vem aqui, ó, adicionar rótulos. Clico aqui. Olha o que vai acontecer. Ele está me mostrando agora quais são os valores. Entendeu? Está me mostrando quais são os valores aqui. Ó, Carlos, R$ 1.800. 1.800. Roberto, 2.850. 2.850. Juliana, 1.500. 1.500. A última aqui, 1.650. E o maior aqui que foi 2.000. Não, no caso aqui o Roberto é o maior. Né? Um pouquinho mais. Mas quase não dá para perceber. É isso que a gente vai mostrar depois nos rótulos lá. Lá naquela linha que eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? A gente sabe que esse aqui, então pelo valor a gente consegue ver quem vendeu mais. Mas ainda está um pouquinho superficial, mas é a melhor maneira, tá? E outra coisa, eu posso mudar isso. Se eu der um clique em um valor desse aqui qualquer, ó, todos os valores ficaram selecionados. E eu posso vir aqui, ó, clicar aqui e mudar a cor. Ó, posso mudar a cor deles. Boto a cor que eu quero. Tá, vamos botar um azulzinho? Vamos botar um azul para ficar melhor, um azul mais escuro. Ó, vai ficar tudo dessa forma. Tranquilo aí? Numa boa? Então, estão entendendo? É importante que vocês entendam isso, gente. Então eu criei aqui essa condição. Legal? Bom, outra coisa que nós podemos mudar aqui, gente, é o título que nós temos aqui. Tá? Eu posso mudar esse título simplesmente dando um clique aqui, ó. Ele vai aparecer essa condiçãozinha aqui, ó, tá vendo? Com a bolinha, que eu posso mover ele, né? Isso aqui eu posso mover se eu quiser, mas o ideal é deixar sempre no centrinho aqui, tá? E eu coloco o cursor sobre ele, arrasto e eu mudo. Vou escrever aqui, por exemplo, gráfico demonstrativo de venda. Gráfico demonstrativo de venda, tá? Ó, posso mudar um pouquinho o tamanho disso aqui. Posso botar aqui uma cor, um tamanhozinho de... Gente, selecionei errado, ó, tudo isso aqui, ó.
Tá? Posso mudar o tamanho, botar para 12. Vai estar 12, diminuir um pouquinho, vou trazer ele para cá. Tá. Diminuir mais ainda, vamos diminuir um pouquinho mais, vamos diminuir um pouquinho mais. Já ficou grande o tamanho que a gente tem ali. Apesar que eu posso aumentar ele, né? Botar ele com 10. Aumentou aqui um pouquinho. Ok? Então, posso abrir aqui, ó. Tem que ficar melhorzinho, tá bom? Então, tá lá o nosso gráfico demonstrativo de venda. Tá certo. Posso mudar a cor dele, né? Já vimos isso. Corzinha dele, pode colocar uma cor aqui em vermelho, talvez. Bom, aqui não está mudando aqui não. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou mudar aqui. O pessoal está dando uma falha no meu mouse aqui, ele não habilitou, que tinha que habilitar, tá? Então, olha só, veja bem. Na verdade, isso aqui, ó, ele tinha que ter habilitado essa ferramenta aqui, ele desabilitou essa ferramenta para gente. É aqui, quando você vai mudar aqui o título, não é aqui que você vai fazer isso, tá? Não é aqui que você vai fazer isso. Ok? Na barra inicial aqui, ó. Não é nessa barra, ele estava aqui, não é aqui. Tem que ser aqui na barra, nessa barra de formatar aqui. Ok? Então ele tem que estar nessa barra aqui de formatar. O que você faz? Você vai selecionar aqui, ó. Bom, vai clicar aqui em formatar e vai aparecer essas condições. Você pode usar aqui essas condiçõezinhas aqui, tá vendo que ele muda lá? O que estiver selecionado vai mudar, ó. Ele está mudando aqui, ó. Tá? Mas eu acho muito feio, fica dessa forma. Ou você simplesmente, você seleciona aqui essas condições. Tem alguma sombrinha, tá vendo? Uma sombrinha maior, uma sombrinha menor. Então a gente pode usar aqui, usando a cor que a gente quiser aqui, ó. Clicou aqui, tirou, ele fica vermelho, que é o caso que eu coloquei, mas acho que vermelho não é o caso aqui, porque a gente está trabalhando tudo em azul. A gente seleciona, vem aqui, ó, e vamos colocar um azulzinho. Vou colocar esse azul aqui, tá? Ó, um azulzinho, mais escuro, tá? Cliquei, tá vendo? Tá falhando, ó. Vamos lá, seleciona novamente. Vamos lá, azulzinho. É esse azul que eu quero. Clica nele. Eita. Agora ficou azul, tá? Aí meu mouse está falhando também um pouquinho. Legal? Então, vou trocar meu mouse também. Então, olha lá. Então, tá feito isso, tá? Ficou bonitinho. Outra coisa que vocês interessante, vocês observem que quando eu clico aqui dentro, ele habilita, no caso da minha versão, que é 2013, acho que é 2007, 2010 e é 2013, é 2016, ele habilita aqui para vocês isso aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Então, eu poderia aqui, observe que aqui, ó, ele me mostra aqui os elementos gráficos. Ó, o eixo, quem é o eixo? O eixo é isso aqui, ó. Tá? Me mostra o título do gráfico, me mostra lá o título do gráfico, tá? E me mostra os rótulos, que são esses aqui, ó. No caso aqui, tá? Me mostra aqui o nome das pessoas e me mostra isso aqui. Então, tá tudo aqui. Se eu tirar, por exemplo, vamos tirar o título. Se eu clicar aqui em tirar o título, tá? Olha lá, ele não tem mais título. Tá vendo? O título some. Ó, coloquei o título. Olha que ele voltou do jeito que estava antes. Aí o título, ele busca o título aqui. Aí eu tenho que formatar ele novamente aqui, nesse caso, tá? Então, ele tem aqui uma coisa interessante que é chamada tendência. Tá vendo? Ele mostra uma tendência aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar uma tendênciazinha que eu posso estar usando depois, tá? Ó, tá? A tendência que ele mostra ali é uma tendência que ele cria para ele verificar a tendência de subir ou descer essas condições aqui, que mais tarde eu vou falar melhor para vocês sobre isso. Vamos tirar essa tendência, vamos colocar o rótulo novamente como estava, tá? Pronto, tá lá. Entendido aí, gente? Então, dessa forma, nós fizemos o rótulo, ok?
todos os rótulos foram feitos e fizemos o nosso gráfico. Tá? Tá lá o gráfico bonitinho. Então, na hora que a gente começa a manipular isso aqui vai mudar de acordo com o que nós fizemos aqui. Vou mudar aqui para 10, vou mudar ali para 18 aqui, eu vou colocar para o Renata. A Renata está com o quê? Renata está com R$ 2.700. Vamos diminuir um pouquinho a Renata. Vamos botar que ela está com 18. Vamos colocar ela para 15. Então, vê que as coisas vão mudando no gráfico de acordo com o que nós fomos fazendo. E aqui a meta aqui não seria isso. A meta vou botar para 2.400. Tá lá, certo? Então ele mostra quem alcançou, quem não alcançou. Agora que nós temos o rótulo, tudo bonitinho, você observa que eu não tenho nenhuma relação de meta aqui, né? Que é essa daqui, ó, que é isso aqui que nós fizemos. Nenhuma condição de meta dessa linha e nem os botões. Então, o que nós vamos fazer agora? Tá certo? Então, olha lá. Vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui? O que eu tenho que fazer para mim poder mexer com isso aqui? Tá? Eu já tenho todas as metas aqui, né? Todas conferidas aqui. Então, agora nós vamos fazer isso aparecer aqui no nosso gráfico. Tá? Agora, gente, nós vamos criar aquela condição de linha, que é essa daqui, ó. Tá? Vamos mostrar essa linha. Vamos criar um gráficozinho para mostrar essa linha aqui, que vai ser a linha que vai dividir ali a localização da meta que terá que ser alcançada. Ok? Então vejam bem, como é que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito do mouse dentro da área do gráfico, ok? E vou optar por essa opção de selecionar dados. O que aconteceu? Vai aparecer para a gente essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? Apareceu essa caixinha. Essa caixinha, eu tenho duas áreas para trabalhar. Tenho a área que é a área de entrada de legendas, que no caso aqui é o título que nós temos, tá? E tenho a área de rótulos. Tá vendo aqui? Que são os rótulos. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa condição de adicionar. Ele vai me mostrar essa caixinha aqui nova, ó, onde eu tenho o nome da série, tá? O nome da série, que no caso seria um rótulo desse aqui, ok? E o valor que eu quero. Observe que na hora que eu fiz isso aqui, ó, na hora que eu fiz esses rótulos aqui, gente, eu tive que selecionar essa área aqui. Tá vendo? Eu tive que selecionar aqui os vendedores, né, e selecionar os valores vendidos. Correto? Eu agora não estou fazendo isso. Eu vou ter que trabalhar com as metas, porque não tem nada mostrando as minhas metas aqui, ó. Agora eu vou mostrar as metas. Então eu não preciso selecionar aqui agora. Tá? Eu simplesmente vou clicar em cima de uma área do rótulo, perdão, do gráfico, tá? Não posso selecionar em cima de nenhum rótulo desse aqui, tá? Ó, área vazia aqui, e vou clicar com o botão direito do mouse e vou pedir para selecionar dados. Aí ele vai mostrar a caixinha, tá aqui a caixinha, correto? Olha o que tem aqui, ó, valor vendido, né? Que é essa área que está aqui. Olha que ele já selecionou, o que ele fez? Ele selecionou a área de valor vendido e selecionou a área dos nomes, que já está aqui. Ok? Então eu vou clicar aqui em adicionar, ó, desse lado aqui. O único lugar que tem adicionar é aqui. Eu tenho adicionar, editar, remover. Eu posso remover, eu posso mexer nisso aqui, mudar esse nome aqui, tá? Aqui eu posso mudar esses nomes aqui, mas o ideal é fazer por aqui, tá? Mas eu também posso fazer, posso botar Roberto, posso mudar o Roberto para outro nome, tá? Posso colocar esse título que nós colocamos, eu posso mudar ele aqui, tá? Ah, desculpa, esses rótulos a gente pode trocar ele aqui, mudar o nome do rótulo. Mas eu não aconselho que vocês trabalhem por aqui, nessa questão de editar. Vocês editem dentro da planilha de vocês, que é mais garantido, tá bom? Não é que é mais garantido, é mais fácil de fazer. Okay? Então vamos clicar em adicionar. Quando eu clico aqui em adicionar, ele vai me mostrar a edição de série. Tá? O que eu quero fazer com a edição de série? Eu vou dar um nome para essa série, vou colocar meta. Meta.
Opa, tá, vou botar de novo, tá certo agora. Meta. Tá lá, meta. E aqui, valores de série, eu posso apagar esse valor que está aqui, ó. Vou apagar ele, dar um delete, selecionei e deletei. Vou fechar essa caixinha clicando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou clicar aqui, tem que ser aqui, porque eu vou fechar essa caixinha, mas vou deixar essa área para digitar aqui, ó. Cliquei, ficou só essa área. O que eu vou fazer? Eu vou buscar isso aqui, ó. Ó. Correto? O que eu fiz? Cliquei aqui, puxei, olha que está aqui os valores. E dou OK novamente. Depois que eu der OK, olha o que aconteceu. Apareceu aqui os gráficos que vão determinar a meta. Dou OK, está lá. Fecho aqui, dou OK também aqui. Tá? Tá lá. Bom, mas peraí, a gente não falou que ia ser linha? Sim, falamos que isso é linha. Mas nós estamos com o gráfico configurado para quê? Não é para coluna? O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou pegar, vou selecionar aqui, né? Vamos clicar em um dos rótulos que foi criado agora, né? Uma das barras que foi criada, ela vai ficar dessa forma, correto? Não ficou dessa forma? O que eu faço agora? Mesmo procedimento que eu fiz para criar o gráfico anteriormente. Eu vou vir aqui em inserir, tá? E vou escolher agora qual? Um gráfico de linha. Ó, vou clicar nesse aqui. Tá lá. Foi criado, né? E esse rótulo aqui, que está aqui, esse gráficozinho que foi mostrado aqui, ele está exatamente na linha de 2.500, que é o que está aqui, tá? Agora eu posso formatar ele, dou um clique em cima dele, certo? Venho aqui em formatar. Nesse formatar, eu posso mudar aqui o tipo que eu quero, tá? Por exemplo, aqui, espessura, pode botar uma espessura menor, tá vendo aqui, ó? Contorno. Ó, espessura. Posso mudar como eu quiser, posso botar grossão, posso botar assim, posso botar bem fininho, que eu vou botar ele mais esse 3/4 aqui, ó. Vamos colocar esse aqui, tá? Posso mudar a cor dele. Posso botar pontilhado, ó, novamente, no mesmo lugar. Ó, tracejado. Ó, vamos colocar um tracejado assim. Tá vendo? Foi o que eu coloquei antes. Certo? A cor dele. Vamos colocar uma cor preta. Vamos botar um vermelho para a gente ver melhor. Vamos deixar um vermelhinho aqui, um vinho, para a gente conseguir ver melhor. Ó, tá? Tá aqui. Agora, o interessante, ó, já está aqui, mudei tudo. Eu posso formatar ele como eu quiser. Tá? Agora, o interessante é que quando eu mudar isso aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai mudar. Está 2.400, eu vou colocar ele para 1.000, por exemplo. Olha o que vai acontecer. Ele foi para 1.000. Tá vendo? Então, conforme eu crio a meta, eu digo a meta, ele vai trabalhar dessa forma. Tá certo? Então tá aí, é simples. Na verdade, eu criei um outro rótulo ali dentro, uma outra formatação no gráfico para que ele me mostrasse só esse item aí. Então pode ser feito dessa maneira. Tá? Entenderam como é que é feito isso? Eu vim aqui, cliquei com o botão direito do mouse, tá? Cliquei com o botão direito do mouse e vim aqui em selecionar dados. Nesse selecionar dados ele abriu essa caixinha aqui para mim. Eu vim aqui, né, pedi para adicionar, escrevi meta, né, pedi para adicionar, e nesse adicionar, eu no rótulo lá, eu coloquei meta, e na área de pesquisa, para ele poder criar as colunazinhas, eu selecionei essa área aqui, ok? Se vocês voltarem o vídeo, depois vocês vão verem aí como é que foi feito isso, tá? Vou cancelar, vou fechar isso aqui, tá? Ficou lá. Tá lá o nosso rótulozinho. Vamos voltar para 2.400. Tá? 2.400. Ele volta para cima. Tá bom, gente? Bom, agora o que está faltando a gente fazer?
Nosso rótulo está concluído aqui. Está faltando agora a gente fazer aquele botãozinho, aquele botão, né? Que é o que nós vamos fazer. Esse botãozinho aqui, ó. Esse botão que sobe e esse botão que desce. Tá vendo? Vai descendo de acordo com o que eu clico. Ó. Tá ok? Então, vamos fazer ele? Prestem muita atenção nessa parte, gente. Isso é muito importante, tá? Vejam bem. O que acontece? Aqui nas guias, essas guias que nós temos aqui, tá? Elas podem ser colocadas e tiradas. No meu caso aqui, eu tenho uma guia desenvolvedor, tá? Mas nem todos têm, porque nem todo mundo trabalha com desenvolvimento no Excel, tá? Então, essas guias aqui, elas podem ser colocadas e podem ser tiradas. Uma outra coisa que nós temos são as guias rápidas, tá vendo? Essa área de barra de guia rápida aqui. Então, a gente geralmente costuma colocar aqui as ferramentazinhas que a gente mais usa. No meu caso aqui, eu tenho essa ferramenta aqui que é de macro, tenho uma ferramenta de digitar, tenho uma ferramenta para formatar. Tá vendo aqui, ó? São as ferramentas que nós mais, às vezes, usamos, né? Até para dar aula. E aqui na setinha ela mostra as ferramentas que estão aqui habilitadas, correto? Para que a gente possa estar fazendo esse botão, é preciso que a gente tenha esse botão, essa guia desenvolvedor. Eu já tenho ela aqui, né? Mas eu vou mostrar a vocês, caso vocês não tenham, como vocês poderiam colocar. Poderiam colocar ela aqui ou colocar aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. Olha o que vocês têm que fazer. Vocês vão clicar na guia Arquivo, tá? Arquivo, tá lá, guia Arquivo, ok? E vão vir nessa questão aqui, ó, Opção. Em alguns casos ela vem Opções do Excel. Vamos clicar em Opções. Quando você clica em Opções, ela vai mostrar essa telinha para vocês aqui, gente. Tá vendo, ó? Telinha para vocês aqui. Nessa telinha, vocês vão clicar aqui em barra de ferramentas de acesso rápido. Como eu já tenho lá no meu caso, tá? No meu caso aqui, eu já tenho ela nas minhas guias, tá vendo? Como desenvolvedor, tá? Que eu clicaria aqui e poderia estar usando. Eu vou mostrar a vocês, para vocês colocarem aqui, porque fica mais fácil para vocês, tá bom? Até para nos habilitar o meu aqui, tá? Então, novamente, Arquivo, Opções, em alguns casos vai estar a opção do Excel. Você vai clicar aqui e vem aqui nessa parte da esquerda, nessa coluna aqui, vocês vão procurar a barra de ferramenta de acesso rápido. Quando vocês clicam aqui, vocês vão ter aqui, ó, a condição, tá? Escolher comando em. E vocês deixem comandos mais, ó, tá aqui, ó, tem aqui, essa setinha aqui, vocês têm comandos mais usados, comandos fora da faixa de opção, tem comandos, tá? E todos os comandos que vocês têm. Então, vocês deixam aqui em comando mais usado, ok? Quando vocês clicarem aqui em comando mais usado, ele vai abrir essa faixa aqui e vocês vão procurar aqui, ó, Guia de Desenvolvedor. Vocês vão dar um clique na Guia de Desenvolvedor, tá? Quando vocês derem um clique na Guia de Desenvolvedor, vocês vão procurar aqui na opção Controle. Vamos procurar lá, caixa de controle. Ó, aqui, ó, inserir controles. Tá vendo? Inserir controle. Vocês vão selecionar isso aqui. Quando vocês selecionarem isso, o que vocês vão fazer? Ó, inserir controles, tá, gente? Olha aqui o desenhozinho, inserir controles. Quando vocês selecionarem inserir controle, em alguns casos vem caixa de controle, no meu caso vem inserir controle. O importante é que tenha controle dentro dessa área guia desenvolvedor, tá? Vocês vão colocar o que, ó? Selecionou, vocês vão clicar em adicionar. Observe que ela vai entrar nessa caixinha aqui, ó. Aqui, entrou aqui, tá? Entrou aqui, simplesmente vocês vão dar OK. Quando vocês derem OK, olha o que aconteceu. Ela apareceu aqui para mim, embora eu já tenha aqui, tá? Tá vendo? Apareceu aqui nesse caso aqui, ó. Tá legal? Então, o que eu vou fazer? Eu poderia abrir por aqui. Aqui, essa caixa inserir. Ó. No meu caso, eu posso usar por aqui. Como eu poderia também usar por aqui, ó. A mesma caixa. Que é o caso de vocês, porque se vocês não tiverem desenvolvedor. Então, eu vou trabalhar com essa aqui, como é o caso que eu ensinei agora. Eu vou clicar aqui, tá? E eu tenho controles de formulário e tenho controle de AXX. Esse controle de AXX é mais para quem está programando,
que não é o caso de vocês. Estamos fazendo uma programação, mas uma programação visual. Para quem programa com linha de comandos, seria aqui. No caso de vocês, nós vamos usar os controles de formulário. Então, observe que nós temos aqui vários botõezinhos. Botão de controle de formulário, temos aqui botão de combinação, caixa de seleção, e o que eu quero é essa daqui, botão de rotação. Ele dá sequência aqui com outros botões, de lista, né? Botão de opção, eu quero esse aqui, botão de rotação. Tá vendo aqui, da primeira linha, é o quarto botãozinho da primeira linha lá. Vou dar um clique. Quando eu dou um clique, o que vai acontecer? O meu cursor, quando eu trago ele para dentro da minha área de trabalho, ele vai se transformar no quê? Numa cruzinha. O que vocês vão fazer? Vão segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar. Posso fazer grandão, posso fazer menorzinho. Vamos fazer um tamanhozinho aqui. Ele criou esse botãozinho para vocês. Se eu clicar fora, eu tiro a seleção dele. Se eu clicar com o botão direito do mouse, eu seleciono ele. Observe que quando eu coloco o cursor dentro dele, ele aparece uma mãozinha. Essa mãozinha significa que ele vai se movimentar quando eu clicar aqui. Ele não está se movimentando porque eu não programei ele ainda. Tá? Nós vamos programá-lo ainda. Então eu preciso agora estar selecionando ele. Então eu clico com o botão direito do mouse, ele vai dar uma seleção e ao mesmo tempo ele vai abrir uma caixa para vocês. Agora eu vou em formatar controle. Então novamente, não está selecionado, eu clico com o botão direito do mouse em cima do botão da caixinha que eu criei, tá? E ele vai selecionar e ao mesmo tempo abrir uma caixa de diálogo para mim. E eu vou na opção formatar controle. Olha o que vai acontecer. Ele vai abrir para mim essa caixinha aqui. Tá vendo? Vai abrir essa caixinha aqui. Essa caixinha eu vou ter que programar ela para que as coisas possam acontecer aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui 5 guias. A guia tamanho, guia tamanho, que eu posso formatar esse botãozinho. A guia de proteção, que eu posso bloquear esse botãozinho aqui. A guia de propriedade, que me diz o que eu faço, tá? O que eu posso fazer, mover para mais, para menos, tal, tá? Alterar texto dele, se for o caso, se tivesse um texto aqui. Mas eu vou usar a guia de controle. Essa é a guia que eu vou usar, guia de controle. Na guia de controle, eu tenho aqui valor atual, valor mínimo, valor máximo, alteração incrementada, tá? E vínculo de célula. O que é? Aqui é sombreamento. Tá vendo que ele tem uma sombrinha de leve aqui? Eu posso botar essa sombrinha nele aqui, de 3D. Tá? Então, veja bem. Valor atual. Qual é o valor atual? O valor atual é o valor que eu quero que ele fique quando eu abrir o meu sisteminha. Então, está 2.400. Vamos botar 2.400. Então, vou colocar aqui, 2.400. Esse é o valor atual que eu quero que fique. Tá? O valor mínimo. O valor mínimo é o mínimo que a minha linha vai chegar, ou seja, é o mínimo que eu posso usar ali de meta. Então, eu posso mudar isso aqui, tá? Fazendo isso aqui, mas como o número é grande, eu vou digitar ele. Seleciono e vou escrever aqui 1000. 1000. O valor máximo, no caso aqui, eu tenho a opção de buscar um valor máximo. Né? O meu valor máximo aqui é 3.000. Mas eu posso botar até um pouco mais. Vamos colocar um valor máximo aqui de 4.000. 4.000. Certo? E mudança de página não tem nada. E agora o vínculo. Eu falei para vocês no início que eu não precisei selecionar isso aqui para fazer aquela barrinha lá. Né? O que eu tive que fazer antes para fazer essa barrinha azul aqui, eu tive que selecionar os dados que eu queria para que ele me mostrasse. Eu não precisei fazer isso no outro, porque eu estou fazendo a linha. Mas eu preciso dizer aqui dentro aonde que ele vai buscar essas informações. E aonde que ele tem essas informações dos valores de meta? É nessa célula aqui. Não é? Então eu vou clicar aqui, com esse botãozinho aqui, para fechar tudo e ficar só essa área. Toda vez que eu for capturar alguma coisa é bom fazer isso. Vou fechar aqui, ficou só isso aqui. Qual é o valor de vínculo que eu quero? Eu vou buscar quem? Essa célula aqui. Essa aqui é o vínculo. Tá certo? E vou abrir. Agora a gente dá um OK.
Ok? Vamos lá. Ó. Ok. Olha que aqui está D3. Tá certo? D3. Já marcou aqui. Ó. Ok. Agora está pronto o nosso gráfico. Certo? Se eu clicar aqui, ó, para cima, ó, tiro a seleção, ó, a mãozinha, ó, ele sobe. Tá vendo? Aqui, ó. Correto? Tá, vai subindo e descendo. Ó, daqui ele não passa. 1000. Ok? Ó. Então eu tenho as metas que eu posso estar usando. Tá bom, gente? Dessa forma está feito o nosso botãozinho. Vocês observem que quando eu peço para ver o máximo lá, ó, olha só, ele está subindo, ultrapassando o rótulo, ultrapassando o gráfico, não está? Isso está errado. Alguma coisa a gente fez errado lá. Provavelmente a gente errou na hora de colocar qual é o limite máximo de meta que ele colocaria ali. Tá? Olha que ele já está em 25 mil. Está em 25 mil. Eu lembro que eu tinha programado para 3 mil, então eu devo ter escrito alguma coisa errada lá. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar lá, ó, porque o mínimo dele, ele vai no mínimo. Ó. O mínimo aqui ele vai até 1000. Ó. Ele não passa de 1000. Tá vendo? Então alguma coisa foi feita errado. O que eu tenho que fazer? Olha só, eu tenho que clicar novamente nele com o botão direito do mouse e abrir esse formatar controle. O que eu fiz lá? Vamos ver. Ó, o máximo, olha só, está 30 mil. Então nós erramos. Tá? Então nós temos que tirar um zero aqui. Ó. É 3 mil. Certo? Outra coisa aqui, ó. O máximo aqui é 3 mil. Outra coisa, alteração incrementada. Essa alteração incrementada era para colocar aqui 400, ele está 4 mil. Mas eu vou mudar, eu vou colocar de 200. O que significa isso? Que quando eu clicar no botão, ele vai aumentar de 200 em 200, ou ele vai diminuir de 200 em 200. Aqui era para colocar 400, colocamos 4 mil, mas eu vou mudar isso para 200. Tá bom? Olha lá, vamos colocar 200. Ó. 200. Então, eu tenho aqui, ó, o valor mínimo aqui, ó, valor mínimo aqui, o valor atual aqui, ele vai ser, eu quero que seja 2.400, tá? 2.400, é isso que eu quero, 2.400. O valor mínimo aqui vai ser de 1000, o valor máximo vai ser de 3.000 e o incremento aqui eu quero que seja 200. E a célula que ele vai ter que vincular é a célula D3, ok? Então, eu vou dar OK. Vamos lá, vou dar OK. Olha lá, agora sim, ele se acertou. Ó, o valor de base dele é 2.400, ok? Agora vamos ver aqui, ó. Clicar fora para tirar a seleção do controlezinho e ficar o dedinho. Ó, ele não pode subir além de 3.000. Ó, se ele passar de 3.000 está errado. Não vai mais, ó. Parou ali, ó. Estou clicando, ó, ele não vai mais. Certo? Ele também não pode passar de 1000, que é o mínimo que ele pode estar buscando de meta, gente, ó. Ó. Olha lá, não pode passar, não passou, tá? E ao mesmo tempo que ele vai mudando ali, ele vai mudando aqui também, correto? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Não vai passar de 3.000. Tá feito o nosso gráfico. Tá feito dessa forma. É um pouco complexo, tem que prestar muita atenção, é muito detalhe, né? Mas se vocês ficarem prestando atenção legal, voltando no vídeo, olhando, vocês conseguem. Tá ok, gente? Olha só, é muito importante para nós no canal que vocês se inscrevam no nosso canal, né? Se inscrevam para que a gente possa estar cada vez mais melhorando as nossas aulas, criando mais situações, colocando mais conteúdo. Como eu já falei antes, nosso canal é um canal que está começando agora, tem algumas coisas para serem melhoradas, e nós já estamos providenciando essas coisas, tá? Então nós precisamos que vocês deem a opinião de vocês. Então, clique naquele sininho, tá? Para que vocês possam receber notificações. Toda vez que a gente postar novos vídeos, vocês vão ter, vai para vocês essas postagens, tá? E aí vocês vão poder ver a opinião que as outras pessoas dão, ok? Deem um like, ou seja, dê a opinião de vocês, dê um okzinho, façam um comentário, vão lá em comentário, façam um comentário de vocês,
Digam para a gente o que vocês estão achando, se vocês entenderam, se vocês não entenderam, o que vocês querem que a gente poste para vocês entenderem melhor. Ok? Se tiver um e-mail, vocês podem estar passando e-mail para a gente, que a gente vai estar atendendo vocês, a nossa equipe vai estar atendendo vocês, tá? E é importante que vocês também peçam novos vídeos. Digam para a gente, ó, eu queria, por exemplo, aprender, eu vou dar um exemplo, eu queria aprender a trabalhar com CorelDRAW, tá? Mas eu também, é bom vocês mandarem para a gente as informações que vai facilitar na hora da gente criar vídeos novos. Mas eu sou um usuário novo, eu não tenho muito conhecimento, tá? Estou começando agora. Não, eu já conheço o Corel, sou mais avançado, não, sou intermediário. Então a gente vai estar postando um vídeo para esse público, porque na verdade, pessoal, o nosso trabalho é para vocês. Hoje, a maioria das pessoas querem ter comunidade em fazer as coisas. E para você aprender, você poder aprender na sua casa, é bem melhor do que você ter que se deslocar, pegar seu carro, pagar estacionamento, pegar trânsito, né? Às vezes pegar ônibus, que é incômodo, horário. E aqui é de graça, vocês não vão pagar nada. Né? É muito mais prático. Hoje é a facilidade do mundo atual. E para isso, nós estamos trabalhando como uma ferramenta de ensino, de aprendizado. Ok? De treinamento, de suporte, é o que nós fazemos, mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês. Tá? Às vezes a aula pode até não estar muito bem explicada, a nossa linguagem pode não estar legal, mas para isso vocês têm que estar falando para a gente poder estar melhorando, saber a opinião. E para isso vocês têm que assinar o canal, tá? Vocês têm que dar like, vocês têm que clicar lá no sininho e fazerem comentários para que a gente possa saber qual a opinião de vocês. Legal, gente? Mais uma vez, obrigado. Agradeço aí pela atenção. Estamos aí para crescer. Vamos crescer junto e queremos que vocês cresçam também. Ok? Então, fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima aula.